E aí, pessoal, boa tarde, como é que vocês estão, né? É um prazer estar aqui mais uma vez e, no mesmo tempo, dizer a vocês que hoje é a nossa última aula, né? O nosso último encontro aqui virtualmente, onde a gente pôde, né, ao longo de todo esse tempo, durante todo esse ano, a gente fez aí vários avanços no estudo da matemática, né? Então, agradeço desde já a participação de todos vocês que começaram lá desde o início, lá desde fevereiro, quando a gente aqui na frente tinha aquele certo medo de trazer o conteúdo para vocês, por se tratar também de algo novo para nós, né? Então, agradeço aí a participação de vocês, de todo o pessoal que está aí por trás daqui desse recurso, né? Desse recurso novo, né? Que foi incrementado pela prefeitura, tá certo? Então, agradeço de verdade a vocês, alunos, e a todas as pessoas que estão por trás desse nosso projeto, certo? Então, é o seguinte, hoje, para encerrar, né, essa aula, nós iremos aí de um aulão SAEP, tá? Na semana passada, em aulas anteriores, nós vimos de aulão SAEB. O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, mas o SAEP é o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco, do nosso estado aqui de Pernambuco, certo? Então vamos lá, venham comigo, vamos aprender direitinho aí como é que resolve algumas questões que podem ser que caiam no SAEP, tá certo? Então, ó, a primeira situação aí onde nós iremos trabalhar vai ser aí calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, nós teremos uma expressão algébrica. Nessa expressão algébrica, como a gente já estudou algumas aulas anteriores, serão exatamente aquelas situações, né, onde tem aí a presença de letras em meio a algumas expressões matemáticas, tá? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, o valor numérico da expressão, olha aí a expressão, B mais C dentro de parênteses, esse pontinho significa a multiplicação pela letra H, tá? Dividido por 2. Então, ele diz que para essa expressão, a gente tem que trocar o valor de B por 15, o valor de C por 10 e o valor de H por 6. Então, quando a gente fizer todas essas trocas, né, percebam que ali vai ficar B mais C, né? B mais C, que vai ser, a gente tem que resolver primeiro aquele que aparece dentro de parênteses, tá certo? Então, resolvendo aquele que aparece dentro de parênteses, que é B mais C, 15 mais 10, que dá 20, né? 20 vezes 6, que é o valor de H, 20 vezes 6, e aquele resultado eu vou ter que dividir por 2. Então, 20 vezes 6, né? É como se você pegasse somente o número 2 e multiplicasse pelo 6. 2 vezes 6 dá quanto? 2 vezes 6 dá 12. Mas lembre que eu estou multiplicando o número 20. Então, se eu multiplico o número 20, quer dizer que eu tenho que pegar aquele zerinho e colocar lá no final. Então, aí, ó, número 20, no caso, o número 25, né? Que é 15 mais 10. Né? 15 mais 10, 25 vezes 6. E o resultado eu divido por 2. Quando você fizer isso aí, tá? Trocar esses valores, você vai encontrar que a alternativa correta para essa questão é a letra C, né? 75. Primeiro você pega o número 15, multiplica pelo número 10, como aparece aí. Multiplica não, perdão. Soma com o número 10, 15 mais 10. Esse resultado você multiplica por 6, tá? Então, quando você fizer a multiplicação por 6, você divide por 2. Dividindo isso aí por 2, você chega na resposta correta, que é a alternativa C, 75, tá? Vamos à próxima. A próxima é o descritor 6, que diz o seguinte, reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos, tá? Então, aí nós temos a nossa seguinte questão, né? Aí eu tenho o estilo, né? O movimento de um limpador de para-brisas de um carro, que ele vai nesse sentido, né? No sentido horário. Tá? No sentido horário é o sentido que o relógio ele vai fazer o seu movimento. E o sentido anti-horário vai ser exatamente ao contrário. Tá? Então, diz, ó, o movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. Na situação descrita pela figura, admita que o limpador está girando em sentido horário. Então, o que é que ele pede para que a gente calcule aí, né? Calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento completo, né? Para que ele faça aí o movimento completo. Então, a gente sabe que um ângulo raso, né? Um ângulo raso é aquele ângulo que vale 180 graus,
Mas aí ele está dizendo que o limpador ele começou a fazer um movimento e parou num ângulo de 40 graus. Então, para a gente achar o complemento, né, o que é o que falta para chegar lá do outro lado, nós temos que fazer o seguinte, né, nós temos que pegar o número 180 menos 40. Então, quando eu fizer 180 menos 40, nós vamos chegar à nossa alternativa correta, tá? Que vai ser aí a letra C. 140, tá? 180 menos 40, 140. Então, nós chegamos à resposta que aquele ângulo complementar, que está lá do outro lado, ele vale 140 graus. Terceira questão, no caso, o próximo descritor, né? O descritor 1, que diz o seguinte: identificar a localização e movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. Então, aí nós temos exatamente o desenho, né, de um mapa que diz assim, né? No mapa encontram-se representadas as ruas do bairro onde Mariana mora. Então, aí está o bairro onde ela mora. Tem um teatro, um shopping center, um banco, uma locadora, a igreja, a escola e assim por diante, tá? Aí diz assim, Mariana informou que mora numa rua entre as avenidas A e B e entre as ruas do hospital e da locadora. Então, Mariana vai morar em qual rua? Então, se ela mora entre uma das avenidas A e B, tá? Avenida A e Avenida B, ela está dizendo que ela mora também entre as ruas do hospital e da locadora. Então, se ela mora entre as ruas do hospital e da locadora, ela vai morar em qual rua? Na rua 4, rua 5, rua 7 ou rua 8? Então, a alternativa que responde essa questão é a letra A, tá? Que ela vai morar aí na rua 4, que é exatamente, né, o que fica entre a Avenida A, a Avenida B, e entre as ruas do hospital e a rua da locadora, tá certo? Então, a alternativa correta aí, letra A. Vamos à próxima. O próximo descritor é o seguinte: efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações, né? No caso, as operações serão operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, além da potenciação, tá? Então, olha aí, ó. Quantos litros de gasolina, no mínimo, um tanque do meu carro deve ter para que possa fazer essa viagem? Que viagem é essa? Então, vamos ver aqui o que a questão está dizendo, tá? Diz assim, Paulo quer fazer uma viagem de cerca de 300 quilômetros. Se o seu carro faz, em média, 13 quilômetros com cada 1 litro de gasolina, tá? A pergunta final ficaria, né? Assinale a opção que corresponde à pergunta de Paulo. Então, qual é a pergunta dele? Quantos litros de gasolina, no mínimo, o tanque do meu carro deve ter para que ele possa fazer toda essa viagem sem nenhum percalço? Então, para essa questão, né, a gente vai ter que pensar um pouquinho, né? Se ele está dizendo que a viagem é 300 km e o carro faz, em média, 13 quilômetros com 1 litro desse de gasolina, primeiro a gente tem que pensar em quanto está a gasolina para poder fazer uma viagem como essa, né? E em seguida a gente deve pensar matematicamente qual é a questão que responde a essa pergunta dele. Então, a letra A é 20 litros, letra B 24, letra C 30 ou letra D 32 litros. Então, a alternativa correta para essa questão aí fica sendo a alternativa B, 24 litros, tá? Então, ele precisa necessariamente aí ter, em média, 24 litros para que ele possa percorrer toda essa distância de 300 quilômetros, que é o que ele tem, aí o que ele precisa para poder fazer essa corrida, tá certo? Vamos lá, mais uma questão. Descritor 21, que diz assim, reconhecer as diferentes representações de um número racional. Isso a gente também viu que significa um número racional, tá? Então, vamos lá para a questão. No Brasil, 3/4 da população vive na zona urbana. Zona urbana é na cidade, tá? Aí a pergunta é, de que outra forma podemos representar essa fração? Então, é o seguinte, a gente vai representar essa fração em forma de porcentagem. Mas qual é a porcentagem que corresponde exatamente a essa fração? Então, só é a gente pensar, ó, se ali a parte de baixo da minha fração representa o todo, ou seja, a quantidade que foi repartido, foram repartidas em 4 partes. Então, aquele número 4 ele vai representar 100%. Aí eu tenho, ó, 1 sobre 4 representa 25%. 2 sobre 4 representa a metade, tá? Que vai ser 50%. 4 sobre 4 representa 100%. E esse 3 sobre 4 vai representar ali exatamente os 75%. A alternativa correta, letra D de dado, tá? Então, 3/4 representa a mesma coisa que 75%. Ok?
Mais uma, olha aí, o descritor 18. Efetuar cálculos com números inteiros, tá? Números inteiros negativos, envolvendo as operações. A operação de adição, subtração, multiplicação, divisão e também a potenciação. Vamos à questão. A questão está aí aparecendo para vocês. Observe a imagem e responda. Então, a gente vai seguir essa linhazinha aí, como está pedindo aqui essa questão, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha, a gente parte do número menos 16. Aí ele diz o seguinte, para encontrar o próximo número, pegue esse menos 16 e divida ele por menos 4. Então, na divisão de dois números negativos, o resultado sempre é positivo, tá? Então, menos 16 dividido por menos 4, nós temos o resultado de 4 positivo, tá? Deixa eu colocar aqui já as alternativas para que a gente possa saber se a gente está indo corretamente ou não, tá? Então, aí, ó, diz menos 16 dividido por menos 4, 4 positivo. Aí lá na frente ele diz, multiplica esse valor por menos 5. Então, ó, 4 vezes menos 5. Então, tenho agora dois sinais diferentes. E na multiplicação de sinais diferentes, prevalece aí o sinal de negativo. Então, 4 vezes menos 5 vai dar menos 20. Aí agora ele diz o seguinte, menos 20. Ok, cheguei no resultado. Só que ele pede para a gente somar 8. Então, eu vou ter menos 20 mais 8. É como se você pensasse o seguinte, eu devo R$20, porém eu só vou pagar 8. Vou ficar devendo quanto ainda? Você vai ficar devendo ainda R$12, tá? Então, ali em cima, no quadradinho de cima, onde fica perto ali do subtraia 6, né? Vai ser o número menos 12, tá? Então, menos 12 subtraído de 6, ou seja, menos 12 menos 6, né? Menos 12 com menos 6. Vai ser o quê? Novamente, se trata de uma soma, tá? E quando eu tenho uma soma com sinais iguais, eu repito o sinal e faço a soma. Então, 12 mais 6 vai dar 18, e eu vou repetir aí os sinais que são de negativo. Então, a alternativa correta para essa questão fica sendo a letra B, o número menos 18. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa questão. Vamos lá. Próximo descritor. Resolver problema que envolva porcentagem. Interessante, isso aí a gente discutiu bastante lá no começo do ano, né? Diz assim, em uma loja, uma calça que custava R$ 75 teve um acréscimo no seu preço de 10%. Quanto passou a custar essa calça depois do acréscimo? Vamos lá, descobrir quanto foi. Foi R$ 65? Não foi. Por quê? Porque se a calça era de 75 e sofreu um acréscimo, então ela não vai ser 65. Então, a gente já descarta a letra A. Vai ser a letra B, 67? Também não. Perceba que 67 é menor do que 75. Vai ser a letra C, 82,50? Não sei, tá? Vai ser a letra D, 85? Não sei. Então, a gente só basta analisar direitinho se vai ser a letra C ou a letra D. Mas, para isso, a gente precisa saber calcular quanto que é 10% de 75. Então, 10% de 75 vai ser 7,50, tá? 7,50. Então, se sofrer um reajuste, só eu pegar o número 75, que é o valor lá da calça, e somar mais 7,50. Quando você fizer essa soma, você chega na resposta correta, que é a letra C, como está dizendo aqui embaixo, tá? Logo aqui, a letra C, que corresponde a R$ 82,50. Mais uma, vamos lá. Novo descritor, descritor 17. Identificar a localização de números racionais na reta numérica. Então, vamos lá, a questão. Olha aí a reta numérica. Cada tracinho desse aí representa um número. Então, ele iniciou ali do número 5. Então, o próximo tracinho é 5,1, depois 5,2, 5,3, 5,4 e assim por diante até chegar no número 6. Aí diz o seguinte, nesta reta, que número corresponde ao ponto P? Tá? Então, o ponto P ali corresponde a que número, sabendo que cada tracinho desse aí, ele equivale a 1/10. Tá? Então, 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Então, o ponto P, ele vai valer aí, né, exatamente 5,6. A alternativa correta, letra C. Tá bom? Vamos lá, para mais uma. Descritor 16. Identificar a localização de números inteiros na reta numérica. Então, vamos lá. Olha aí, nós temos o seguinte, né? Veja a temperatura de algumas cidades
em determinado dia do ano. Então, a primeira cidade é a cidade de São Joaquim, representado pela letra T, que estava registrando a temperatura de menos 3 graus Celsius. Depois, a cidade de Porto Alegre, representado pela letra M, estava registrando aí menos 2 graus. Depois, Jataí, representado pela letra R, registrando 1 grau. São Gabriel do Norte, representado pela letra S, aí registrando 3 graus. E Aquidauana, representado pela letra Q, né? E aí registrando 6 graus Celsius. Aí ele diz o seguinte, né? Essa tabela pode ser representada por uma reta. Qual é a reta que vai dizer que isso aí está correto ou não? Então, só é a gente pensar, olha ali, o ponto zero, né? O ponto zero é o que está determinando o que vem à direita e o que vem à esquerda, tá? Eu tenho o número zero. À direita do zero eu tenho os valores positivos. À esquerda do zero eu tenho os valores negativos. Então, a alternativa que responde essa questão, quando você fizer toda a análise, né, de quais temperaturas você tem aí disponível, vai ser a letra A, tá? Porque a letra A, olha ali o número zero. O número 0, depois dele eu tenho o R, e o R vale 1, né? Então, é a temperatura lá de Jataí. Depois eu tenho um tracinho entre o R e o S. Logo, o S ele vai ser a cidade de São Gabriel do Norte, que representa 3. Então, 1, aí tracinho, que representa o 2, e o outro S, que vai representar o número 3. Tá? Lá no final tem o número Q, que vai representar ali o número 6. E do lado esquerdo eu tenho a letra M, né? A letra M que representa menos 2. E a letra T que representa menos 3. Tá? Então, a resposta correta para essa questão fica sendo a letra A. E é isso, pessoal. Deixa aí para vocês essa frase, né? O sucesso é sua meta. Siga sempre em frente, tá? E uma coisa importante que eu sempre digo aos meus alunos no final do ano é que a gente deve acreditar aí, depois que eu assisti algumas palestras daquele famoso poeta, né, o Braulio Bessa, eu carrego comigo sempre uma frase que ele disse em algum programa e eu vou dizer ela para vocês. É uma frase que diz o seguinte, que você deve acreditar no poder da palavra desistir. Mas quando você acreditar no poder da palavra desistir, ao invés de você colocar a letra D, você retira essa letra D e acrescenta a letra R. Quando você acrescenta a letra R no lugar da letra D na palavra desistir, ela se transforma em resistir. Tá? Então, observe, quando a gente troca o D pelo R, né, muda o sentido da palavra. Então, você deve acreditar no poder da palavra desistir, você tira o D, acrescenta o R, que você vai resistir. Aí, às vezes, uma pequena mudança como essa traz a esperança e faz a gente seguir. Tá certo? Então, um forte abraço para vocês, que vocês aproveitem esse final de ano, quem passou por média, quem ainda vai ficar na recuperação, mas só estudar um pouquinho, que dá para passar, certo? Espero ver vocês aí novamente ano que vem. Um abraço bem forte, um Feliz Natal para vocês, uma excelente comemoração de Ano Novo, tá? E fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Um abraço.